Boa tarde, todo mundo. Todo mundo bem? Bem, aqui a gente vai ter mais uma palestra da SSI, só que antes eu queria pedir para o pessoal que está aqui, ainda não pegou sua presença, ir lá fora pegar, e o pessoal que está online, correr aqui agora para a EASH pegar presença também. Porque quem tiver que pegar presença também vai poder concorrer aos prêmios, brindes que a gente tem aqui. Bem, agora indo para o que realmente importa, a palestra de hoje. Ela sendo inteligência artificial, hype versus realidade. Porque hoje o palestrante irá mostrar alguns artigos de LLMs e explicar o que realmente é hipérbole ou o que realmente é real. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para André Yukio. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. A ideia hoje que eu pensei em trazer aqui é apresentar um pouquinho das LLMs para vocês, dar um contexto da ferramenta, comentar algumas das notícias que estão saindo, de eventuais exageros que ocorrem e também trazer alguns artigos, obviamente resumidos ali, para a gente ver o que realmente está acontecendo na área de IA, porque a gente ouve falar muita coisa aí na internet, nos jornais, e tem muita coisa ali que não está do jeito que deveria, sempre tem um pequeno exagero para passar aquela mensagem. Então, a IA realmente tem evoluído muito, a gente está num momento muito interessante, mas também há ressalvas aí no que é falado. Bom, me apresentando rapidinho, eu sou formado em matemática, fiz um mestrado em economia e trabalho na área de dados faz uns 10 anos. Atuo como cientista de dados, que é basicamente a pessoa que cuida de modelos de machine learning, inteligência artificial, esse tipo de coisa. Passei por algumas empresas que vocês devem conhecer, e hoje eu tenho uma escola de ensino e formação de profissionais de dados, tanto para cientista quanto analista de dados, que é a Universidade dos Dados. Também produzo conteúdo, tenho uma plataforma aí de ensino, produzo no YouTube, no Instagram, enfim, quem quiser aprender um pouco mais, quem se interessa pela área de dados, área de machine learning, pode acompanhar ali que tem bastante coisa. Vamos lá, explicando um pouco do Large Language Models, talvez alguns já saibam, mas eu vou dar um contexto aqui superficial, obviamente, não vai ter nenhum mathematics, mas só para dar uma ideia de como esses modelos funcionam. Não só os modelos de LLM, mas tudo que a gente entende como aprendizado de máquina, né, machine learning, esses algoritmos que se falam das redes sociais, do YouTube, Instagram, tudo passa por uma lógica muito simples, que é olhar os dados históricos e identificar padrões. Então, quando a gente fala ali de um modelo de risco de crédito num banco, quando o Itaú quer prever qual que é a perda que ele vai ter no empréstimo, ele simplesmente tem um modelo que olha o histórico e vai reconhecendo padrões. Então, você pode imaginar um tabelão de Excel, cada linha é um empréstimo que foi dado ao longo dos anos, e nas colunas tem as características dos clientes, e se ele pagou ou não, e o que a máquina tenta fazer é diferenciar quem pagou de quem não pagou. Para aí eles colocarem um modelo para rodar, quando chegar um cliente novo ou quando tiver uma dívida, eles conseguem antecipar qual que é a perda provável daquele empréstimo. E na parte de LLM é a mesma coisa, só que com texto. Então eles inundam ali a máquina de textos, pegaram um monte de livro, todo o conteúdo na internet, dão uma limpada nesse conteúdo, né, porque tem muita coisa ali que não serve muito, e depois, com base nisso, eles conseguem ter ali uma máquina que consegue prever a próxima palavra. Então, quando você vê ali o GPT digitando a resposta, ele está basicamente sempre prevendo qual que é a palavra seguinte. Por trás disso daqui, para quem quiser eventualmente se aprofundar e estudar, é basicamente matriz, não tem nada de muito assustador, é entender um pouquinho da arquitetura, saber matriz e o resto vocês pegam. Tem um canal muito bom que simplifica explicações para quem quiser assistir, é 3Blue 1 Brown. Então, eles têm vários tutoriais muito bons. Então, 3 de 3 mesmo, Blue 1 Brown. É muito bom os tutoriais deles. E aí, aqui eu só estou mostrando um exemplo de o maior clube de futebol de Minas é o... E aí o modelo, o que o LLM vai falar? Ele vai falar quais são as palavras mais prováveis de aparecer. A única diferença do LLM para aquele modelo que eu expliquei de empréstimo é que ele vai alternar essas respostas. Ele não vai sempre pegar a mais provável. Ele vai
alternar entre as mais prováveis. E você pode até configurar para que ele pegue as respostas mais improváveis, que ele seja mais criativo. Isso daí vocês conseguem fazer também quando vocês estiverem programando ali em Python ou qualquer linguagem que seja. E aí também queria falar um pouquinho de agentes que vão aparecer e talvez sejam, da parte de LLM, o hype que está mais real mesmo, que realmente está pegando no mercado, que as pessoas estão usando e que provavelmente vieram para ficar. Agentes, quando a gente fala agente de inteligência artificial, nada mais é do que um monte de ferramenta orquestrada ali, como se fosse um sisteminha que consegue capturar informações de vários lugares. Então, você pode plugar ali, você pode criar uma recepcionista que vai conversar com o cliente, aí vai consultar a Google Agenda para saber se você tem horário vago, e aí vai agendar a consulta. Você pode criar um social media para fazer post no Instagram para você. Enfim, é basicamente um sistema que realiza tarefas sozinho. E aí ele se integra a diversas ferramentas, a inteligência artificial, machine learning, documentos da empresa e todo tipo de coisa que você quiser inserir. E aí, vamos falar agora das IAs, se elas são perigosas. A gente teve ali, eu trouxe o Castanhari porque eu acho que o podcast dele com o Cauê Moura no Podpah foi um dos que mais hyparam aí no ano retrasado. E ele falou muita coisa ali sobre IA, sobre os perigos, e que a raça humana corre risco de extinção. Mencionou várias vezes que a IA tinha um QI maior que o Einstein, que eu já acho ali um pouco esquisito. Primeiro, que QI é bem discutível como medida de inteligência, e segundo, que máquina não tem QI, né? Então já estaria errado aí. Mas teve também algumas outras falas polêmicas e que assustaram muitas pessoas, como, por exemplo, a de que a gente não sabe o que está dentro da IA, o que também é uma inverdade, porque a gente sabe, alguém programou ali, alguém chegou lá, escreveu um código em Python, ou qualquer que seja a linguagem, e criou a LLM. O que a gente, às vezes, não sabe exatamente no modelo de IA, numa LLM, é exatamente como que aquelas palavras foram conectadas, porque o que a gente faz joga aquilo para a máquina e fala, vai encontrando as palavras mais semelhantes, mais próximas. Aí pode usar até distância euclidiana, que a gente já vê no ensino fundamental, mas é basicamente isso. E o que a gente acaba não conseguindo rastrear exatamente é isso. Como que essas palavras estão ligadas, por que ele trouxe tal resposta ao invés de uma outra. É isso que a gente acaba não tendo. A gente não tem interpretabilidade desse modelo, mas a gente sabe o que está lá dentro. Então, tomem sempre cuidado com esse tipo de... principalmente com o argumento de autoridade, de o maior pesquisador de IA disse isso, que foi também outra coisa muito repetida no programa. Só que, primeiro que assim, não existe ranking, quem é o maior pesquisador de IA, não existe um único pai da IA, são vários. Então, ele mencionou o Geoffrey Hinton, mas a gente tem o Ian LeCun, tem a Fei-Fei Li, tem um monte de gente pesquisando, e acho que vocês já devem ter tido contato com ciência, método científico, vocês sabem que o artigo ele é resultado de uma série de outros estudos, de uma série de colaboração entre autores. Então, não existe muito isso de, o maior pesquisador da área falou isso, ou o cara que criou o LLM falou isso. Isso aí não existe, e é uma outra inverdade que é contada quando vem esses cenários aterrorizantes que, nossa, a IA vai causar a extinção da raça humana, etc, etc. E aí, eu queria também mostrar algumas das chamadas que acabam assustando a gente, né? Eu lembro quando eu li essa notícia pela primeira vez, e eu mesmo, tendo estudado, sabendo de IA, eu tive um certo impacto também, de, peraí, isso daí é meio perigoso, parece perigoso. O que a chamada está falando aí o Facebook desligou um experimento de inteligência artificial depois que 2 robôs começaram a falar no idioma próprio deles, que só eles conseguiriam entender. O que aconteceu nesse experimento, na verdade? Eles colocaram 2 máquinas para negociar entre elas, e o que acontece? A máquina ela tem um pensamento de vou otimizar essa conversa, vou otimizar essa negociação. E aí ela começa a abreviar palavras, igual a gente faz quando a gente está escrevendo.
Então, se você pegar o chat desse experimento e ele foi divulgado, você vai ver que, na verdade, era um monte de palavra em inglês abreviada e algumas outras cortadas. Talvez seja até possível decodificar isso, aí eu já não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Mas, no fim, o que aconteceu? Elas criaram esse monte de abreviação, o texto já não estava mais sendo fácil de entender, de compreender por parte dos pesquisadores, e aí eles pegaram e desligaram, entre aspas, o experimento, porque, na verdade, eles nem desligaram exatamente, eles só reconfiguraram para priorizar o inglês. Então, olha a diferença do que aconteceu para o tom da mensagem, que inclusive fala que especialistas disseram que é incrivelmente assustador. Cara, se um especialista sabe o que foi esse experimento e achou assustador, ele não é especialista de IA, porque não existe isso, foi um experimento, assim, foi algo compreensível, que a gente entende por que a máquina fez isso. E aí, uma outra chamada que também assusta um pouco, que é, olha, o modelo mais esperto da OpenAI, né, que é a criadora do GPT, se recusou a desligar. Então, eles pediram para a máquina ser desligada e ela se recusou. De novo, o que aconteceu, na verdade, nesse experimento? Eles pediram para a máquina realizar uma série de tarefas matemáticas e de alguma outra coisa, não me recordo, a matemática e programação. E aí, o que aconteceu é que, no meio dessas tarefas, eles pediram para a máquina desligar. E o que a máquina fazia? Ela focava muito no objetivo primário dela, que era resolver os problemas. Então, ela acabava contornando essa questão de desligar e para resolver o problema matemático. Então, novamente, foi só uma questão de prioridade da máquina. Então, também foi um experimento e quando você lê ele, fica muito menos assustador do que a chamada nas matérias. Inclusive, o que eu ia falar? Não, acho que era só isso mesmo. Estava tentando pensar aqui se eu tinha alguma outra questão. Mas é isso. A máquina, no fim, ela tinha um objetivo e ela acabou priorizando a questão de resolver esse objetivo e não realmente de ser desligada ou dos outros comandos que ela recebia. Então, sempre toma um pouco de cuidado com essas chamadas, porque isso daqui, beleza, pode até preocupar um pouco que ela tem essa confusão de prioridades, mas não é algo também que seja super incompreensível por parte dos estudiosos de IA. E aí, beleza, a gente já viu aqui o que é uma IA, como que ela funciona, já falei que ela está basicamente só olhando para o histórico, tentando entender os padrões e tentando, a partir disso, replicar no futuro. Já mostrei aqui para vocês por que muitas das notícias não são tão assustadoras quanto parece, não deveriam ser. Agora vamos entrar um pouco no que está realmente acontecendo no cenário, como que está esse ambiente de LLM, esse tipo de estudos e de ferramentas. Uma primeira coisa que eu acho importante falar para vocês é que 99,9% das previsões são chutes quase que no escuro. Tanto que vocês pegarem as previsões feitas lá em 2020, 2021, quando lançaram a primeira versão do GPT, e trouxerem para hoje, vocês vão ver que são coisas que são ridículas agora. E que muita gente estava ali prevendo, na maior convicção, também usando o mesmo argumento de o pesquisador mais importante, ou que nenhuma vez eu ouvi os 3 pesquisadores mais visionários da área, que eu também não sei que critério é esse, como criaram. E aqui um exemplo foi a Goldman Sachs. Goldman Sachs, puta empresa, cheia de gente fera, deve ter um time de tecnologia absurdo. Os caras foram lá e lançaram um report falando que as LLMs iam aumentar o PIB mundial em alguns trilhões. E aí deu, sei lá, 6 meses, eles foram lá e falaram, olha, as LLMs são muito caras, a gente não acredita que ela vai realmente ter um impacto significativo no PIB. Então, assim, menos de um ano, os caras já estavam voltando atrás do que eles tinham anunciado. Porque, de novo, a gente ainda está conhecendo algumas questões aí das LLMs, a gente está entendendo o impacto delas, do que elas são capazes, porque, como eu disse, a gente sabe construir uma LLM, a gente sabe o que ela está fazendo, mas a gente não tem toda a interpretabilidade do que está rolando ali dentro.
de como as palavras estão se conversando. A gente sabe o que elas fazem para se conversar, mas a gente não tem realmente uma conta exata, que nem, por exemplo, se você pensar em política pública, na economia, a gente tem uma conta exata para dizer, olha, o Bolsa Família reduziu a pobreza em X%. A gente tem esse número exato. Aqui a gente não teria na parte de LLM. E aí, você vê como o pessoal ainda está muito perdido, como é muito chute, e não só chute também, mas também opiniões que acabam, quando faladas, beneficiam a pessoa, né? Conflitos de interesse. Não sei quem acompanha bastante a área de tecnologia, mas o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a criadora do GPT, falou um monte de coisa nos últimos meses, assim, de como a IA como eles já estavam para chegar numa super IA, como que a IA ia mudar tudo e não ia ter mais programador, um monte de coisa foi falado. O próprio Castanhari, quando estava no podcast, ele falou, olha, o GPT-4 veio 10 vezes mais inteligente do que o 3.5. Então, o 5, que vai sair daqui uns 6 meses, vai ser 10 vezes mais inteligente. E, no fim, cara, o que aconteceu foi que o 5 foi um fracasso, um monte de gente reclamou, tirando algumas funcionalidades novas, a forma que ele programa, que melhorou um pouco também, no fim das contas, não teve um avanço significativo. Muita gente até fala que isso pode até causar um inverno da IA, que nem ocorreu no passado, que é passar um tempo ali sem tanto investimento por conta disso, né, dessas promessas muito grandes e que não se cumprem. E um exemplo, cara, a gente tem essa pontuação, esse campeonato, que é o ArcAGI2, o paper dele é fácil de ler, tá, gente? Não tem matemática, quem quiser eventualmente buscar, vocês acham, tranquilo. Mas o que é esse teste? Ele é diferente daqueles testes que vocês veem o pessoal fazendo com GPT, que é, olha, resolve aqui essa prova da OAB americana lá, que eu esqueci qual que é o nome. Resolve essa prova do ITA, resolve isso, que tem uma série de problemas nisso, porque resolver uma prova de direito envolve simplesmente saber as leis, saber algo que já está registrado na internet, e é isso. Esse tipo de teste, não. Esse tipo de teste é um teste que é muito fácil para ser humano, só que é muito difícil para a máquina. Tanto é que um ser humano performa em 100% nesse teste. Só que se você for ver a máquina, a melhor IA que a gente tem, que é o Grok 4, é melhor nesse teste, né? Performa só 16%, só faz 16% da pontuação. E o GPT-5 faz 10%, que é pior até do que o Grok 4. E, de novo, para um modelo que foi lançado com tantas promessas, acabou sendo uma decepção, e acho que isso, pelo menos, deu uma segurada no hype da galera. Aqui, um outro exemplo de como a gente está muito, apesar de já ter um tempo de a gente ter bastante pesquisa desde as décadas anteriores, ainda tem muita coisa nova e muita coisa sendo descoberta. Se vocês forem ver, agora que a gente está realmente fazendo pesquisa de IA, que está saindo bastante coisa, que está sendo produzido muito material científico, até 2019, era uma média ridícula por dia, isso multiplicou por 21 vezes, aumentou pra caramba, eu acho que esse ano provavelmente vai também crescer ali umas 10 vezes, então agora a gente está começando a descobrir tudo que essas ferramentas têm ali de bom e de ruim. E aí, eu queria entrar um pouco em alguns artigos aqui com vocês, para mostrar também como que tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo dessas IAs, muita coisa que a gente achava no começo não era exatamente como a gente pensava. E esse é um artigo que eu gosto muito, porque ele fala de como que a IA entende contextos. Porque quando saiu o GPT, o que a gente viu ali foi, putz, aqui a gente tem uma inteligência artificial que finalmente consegue entender um texto maior, consegue pegar o contexto daquela questão. Só que quando você joga nesse teste que eles fizeram, que foi pegar um texto, passar um exercício para a IA de interpretação de texto mesmo, pedir para ela responder, só que mexer nas partes mais importantes do texto, então ele fazia uma pergunta e no meio daquele texto tinha a resposta dela. Eles começaram a mexer, colocar essa resposta mais no começo, colocar mais no fim, colocar no meio, e aí o que eles viram é que a IA perde muito o desempenho quando a informação relevante
está no meio do texto. Ou seja, ela não pensa como a gente, ela não tem a capacidade de interpretar um texto como a gente. Eu até falo, às vezes, óbvio que é um exagero, mas que o que a gente tem aqui, basicamente, é uma máquina de fazer frases coerentes. Por isso, inclusive, é perigoso a galera que está usando como psicólogo, como terapia e todo esse tipo de coisa. Então, elas não pensam como a gente. Isso daqui é muito distante do que o pessoal entende como uma inteligência artificial geral, que é aquela IA de filme, que age sozinha, que cria coisas. Enfim, hoje ela não consegue fazer isso. Isso, obviamente, evoluiu. Acho que esse paper foi com o GPT 3.5 e o 4, mas ainda assim é uma amostra de como a gente ainda está descobrindo como que essas IAs funcionam. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá. Esse daqui... esse paper também é interessante. A gente tem dentro das LLMs o que a gente chama de camadas de atenção, que é meio que a forma que a gente vai, por exemplo, imagina que a gente está falando, o São Paulo jogou na Libertadores ontem. O que a IA vai fazer é pegar as palavras, os tokens, né? Vamos dizer que ela pegou o token São Paulo. Token normalmente é um pedaço da palavra, mas imagina que ele pegou São Paulo. E ela vai começar a ver quais palavras têm importância na frase e que se relacionam com São Paulo. Então, ela vai ver que o é um artigo, então não é tão importante. O Libertadores, aí é importante, porque tem a relação com São Paulo, com o time de futebol. Então, ela tem o que a gente chama de camadas de atenção. Só que isso é feito várias vezes, para ir relacionando as palavras, para ir cada vez mais se aproximando do real ali, né, de como a gente entende as palavras. O que eles fizeram nesse estudo? Eles começaram a mexer nessa arquitetura, tirar algumas camadas de atenção, porque, como eu falei, a gente entende o que está lá dentro, mas a gente não consegue interpretar exatamente o que cada parte está fazendo. E aí eles começaram a mexer nisso e viram que os modelos continuavam performando bem, mesmo sem essas camadas que eles foram retirando. Então, mais uma vez, isso daqui, acho que foi do ano passado ou retrasado, e foi uma novidade assim, muito grande, que é, olha, a gente não tá, nossas IAs nem tão eficientes assim quanto a gente pensa, a gente ainda pode melhorar muito. Então, tem uma série de discussões sendo feitas. Eles estão cada vez mais mapeando ali o que está ali dentro, como as coisas se conversam, e obtendo essa interpretabilidade que eu mencionei, que hoje não tem. E aí, aqui começa a entrar, e bom, já falei algumas coisas que são novidades, aqui eu quero falar de algumas das coisas que são os problemas reais, que a gente deveria estar debatendo e que acabam ficando de fora. Porque são problemas que a gente está descobrindo só agora também. Mas esse estudo, ele mostrou como a IA tem um viés ideológico de acordo com quem a faz. É óbvio, né, tem o viés cultural também, porque se você comparar uma IA do Ocidente com o Oriente, elas vão ser diferentes. Mas aqui mostra o quanto que um criador de um LLM pode influenciar as pessoas, porque cada vez mais o GPT vai sendo tido como uma verdade absoluta. Olha, eu pergunto aqui para ele, ele falou, isso está certo. Tem aí na política um monte de exemplo, debates, que a gente vê cortes, que o cara fala, checa ali no GPT para você ver. Então, cada vez mais isso vai se tornando mais um problema. Tem outros papers também, tem de um economista amigo meu, que também estudou o viés ideológico das IAs, então tem alguns problemas ali e que a gente deveria se atentar, porque isso daqui vai ser uma ferramenta de influência muito forte no futuro. Então, é algo que a gente deveria estar se atentando, mas acaba que a gente não presta tanto atenção ou ainda está muito incipiente. Uma outra questão aqui também que é problemático. Como eu falei, os agentes são provavelmente uma das coisas que a gente sabe que veio para ficar no mundo da inteligência artificial. Então, você vai ver empresa aí substituindo times de atendimento por IA, você vai ver empresa substituindo secretária por agentes de IA. E aí, o que eles fizeram nesse experimento foi colocar 2 agentes para fazer uma negociação. Então, se ele tentava comprar um carro, tentava comprar um computador, ficava ali negociando com outro agente. Então, uma hora ele tentava comprar, outra hora ele estava vendendo, né? Tinha um agente vendendo, outro comprando. E o que eles viram é que quanto mais avançada a IA,
mais ela conseguia tirar proveito dessa negociação. Inclusive, tem IAs mais fracas que eles usaram e viram que, às vezes, a IA ela oferecia um valor mais alto do que o preço que estava o produto, que ela tinha sido orientado a bidar, sabe, a dar oferta ali, a oferecer o valor. E também, às vezes, ela vendia por um preço mais barato, mesmo sem a outra IA ter pedido desconto. Então, isso mostra como que, quando essas ferramentas estiverem ali do lado de pessoas que têm mais poder aquisitivo, isso daí vai ser mais um efeito ali, provavelmente a gente vai ver mais um aumento de desigualdade, mais problemas. Então, isso é um problema real que a gente deveria estar discutindo, ao invés de achar que, putz, a IA vai invadir o Pentágono e soltar bomba, porque isso não vai acontecer, gente. Então, isso é uma coisa que a gente deveria estar discutindo de verdade. Pô, os vieses, como que a IA vai aumentar a desigualdade, questão de desemprego. Então, eu acho que a gente agora tem uma galera jogando luz nesses problemas, mas mesmo assim, se vocês compararem isso com as notícias de que, putz, a IA criou uma linguagem nova e teve que ser desligado, ou a IA não quis desligar, isso daqui acaba tendo uma relevância muito pequena no debate público. Opa! Deixa eu ver. Mas, óbvio que nem tudo é ruim, nem todo avanço é exagero, a gente realmente está vendo a IA crescer muito. Não sei se todo mundo é familiarizado com o que é ciência de dados, né? Que é basicamente pegar dado e gerar informação para a empresa. E a gente faz muito na ciência de dados modelos de machine learning, modelos preditivos. Então, é assim que o YouTube sabe o que você quer ver, que o Instagram sabe o que a pessoa quer ver. Ele pega, de novo, pega o histórico ali de interações da pessoa e vai jogando o conteúdo que ele sabe que vai engajar. E aí, eles fizeram um agente e colocaram para tomar conta ali de modelos de machine learning, criar modelos do zero ali, tratar os dados, criar um modelo preditivo, validar e tudo mais. E aí, o que eles viram foi que eles conseguiram ganhar várias competições, esse agente conseguiu ganhar várias competições no Kaggle, que é a maior plataforma de competição de machine learning do mundo. Tiveram resultados comparados a Kaggle Grandmasters. Grandmasters é o cara que ganhou muito título lá, então é uma galera que vai trabalhar para a NVIDIA, para a Meta, para essas empresas. Então, e a gente já tem hoje agentes que são capazes de fazer essa tarefa, que é super complexa, mas que também é algo que no futuro a gente vai ter que debater, o impacto ali na empregabilidade. Eu acho que hoje ainda é muito baixo, na parte de dados pelo menos, mas é algo que a gente deveria estar atento. E aí, o que a gente espera para o futuro? Eu acho sempre de uma soberba muito grande a galera, principalmente que é da tecnologia, ou até da área de dados, que fala, não, a IA não vai ter impacto nenhum, quem acredita nisso é idiota, quem acha que vai gerar desemprego é idiota, e tudo mais, ou então o contrário, que fala, pô, é lógico, né, que isso daqui é um problema, sei que não está vendo isso. É uma soberba muito grande, porque a maioria dessas pessoas nem estudaram tão a fundo para dar essas opiniões. E quando você olha os especialistas, aqui a gente tem o Ian LeCun, que é o primeiro cara ali, ele é head de IA da Meta, o Geoffrey Hinton, que foi um dos líderes ali do projeto ChatGPT, e o Andrew Yang, que é um pesquisador, professor famoso de Stanford. E quando você vê as opiniões desses caras, você vê que elas nem se coincidem. E, pô, vamos lá, o Ian LeCun fala que a inteligência artificial não tem esse risco todo que a galera fala. O cara que acredita que tem um risco vai chamar o Ian LeCun de idiota, sabe? Será que o cara que está falando isso com toda essa soberba manja mais do que o Ian LeCun de inteligência artificial? Eu sei que eu não manjo, mesmo estudando muito o tema. Mesma coisa para o Geoffrey Hinton. Ele acredita que tem um risco, que é um risco grande, e ele não é um idiota, como algumas pessoas falam na internet. E a mesma coisa o Andrew Yang, que é o cara que fica um pouco mais em cima do muro. Então, assim, ainda está tudo muito incipiente. Acho que a gente está dando atenção para os problemas que não deveria dar atenção e esquecendo que realmente vai ter um impacto imediato. E também acho que tem muita gente sem a devida propriedade cravando o que vai acontecer com muita convicção. E aí, só algumas considerações. Como eu disse, nem os especialistas têm uma visão unânime. Essas carteiradas tomem muito cuidado, esse papo de que o maior pesquisador, os maiores pesquisadores, o pai da IA, isso não existe.
A gente tem várias questões em aberto. Eu vi o professor Roque, que é um cara da geopolítica, falando que, nossa, quando a gente criar uma super AGI, a gente vai replicar ela aos montes e já era, não vai ter segundo lugar. O que é mentira também, porque a gente tem um custo de processamento muito alto. Lógico que o custo maior no treino, mas tem um custo também para manter essas IAs. E a gente tem um problema muito mais importante a discutir: impacto no desemprego, viés que pode aumentar a desigualdade, propaganda escondida, que foi uma sugestão do Elon Musk recente, de ter propagandas dentro da IA. Então, isso, para mim, é um problema que está aqui no curto prazo, que a gente deveria falar mais e não é falado. E a gente, mesmo as profissões, o que vai ser afetado pelas LLMs, a gente ainda tem pouca convicção do que realmente vai ser afetado. A gente sabe que, por exemplo, dublador vai ser uma que vai ser altamente impactada, mas tem várias outras que a gente muda de opinião toda hora. Eu achava que certos médicos iam perder a relevância e não perderam. Advogado, eu achava que estava vulnerável, hoje eu já não acho mais. Então, tem pouca coisa que a gente tem real convicção de que, olha, isso vai acontecer, essa profissão vai ser impactada. E acho que a gente está, talvez, focando a nossa atenção em coisas que não são os problemas mais relevantes. E é isso, gente. Aqui na plateia presencial, alguém gostaria de tirar uma dúvida, fazer uma pergunta para o nosso palestrante? Opa, tudo jóia? Primeiro um comentáriozinho, eu acho que você falou aí, né, sobre esses comentários que esses especialistas fazem, né, e que a IA vai acabar com o mundo, não vai acabar e tal. Eu acho que gostaria de acrescentar uma coisa aí, até saber a sua opinião, é que eu acho que assim, o maior problema desses especialistas é o conflito de interesse. Então, até a pessoa que chama ele de idiotas, eu não recrimino tanto, porque eu sou um pouco mais velho, eu escuto há mais de 30 anos que o problema da tradução está resolvido. Ah, não, daqui a 2 anos você não precisa aprender inglês, daqui a 2 anos vai ter tradutor automático. Bom, nem a IA faz isso hoje ainda com eficiência, mesmo porque você tem línguas que a construção das frases, a maneira de você pensar é ao contrário. Então, você tem que escutar tudo para traduzir. Então, não tem tradução, assim, tradução simultânea é meio que assim, uma bobagem, não vai acontecer. Então, eu acho que esse é o maior problema disso. E aí, uma pergunta, queria saber um pouco a sua opinião. Eu vi um artigo recentemente, não li o artigo inteiro, li um resumo feito por essas LLMs, que eu achei bem interessante. Eles pegaram, a Anthropic que fez esse artigo, tem o código também no GitHub do artigo. Eles pegaram um modelo base e eles fizeram fine tuning para esse modelo curtir corujas. Tá? E aí, eles pediram para esse modelo para ele gerar números aleatórios. E aí eles pegaram esses números aleatórios e treinaram, fizeram fine tuning de novo no mesmo modelo, só que sem esse fine tuning de corujas. E aí esse modelo começou a curtir corujas. Então, o título é Aprendizado Subliminar. E aí eu vejo alguns problemas com isso, assim, eu acho muito interessante, porque eu acho que isso é um pouco a característica, um pouco dos modelos de IA, de você conseguir comprimir muito o conteúdo, né, em cima desses padrões. Então, você tem um conhecimento comprimido num espaço muito pequeno, né? E aí eles mostraram que pode estar havendo
um certo vazamento. Então, você, por exemplo, criando dados sintéticos e usando esses dados sintéticos para treinar um novo modelo, se aquele modelo não é um modelo tão bom, esse dado pode estar contaminado, e aí a hora que você usa ele para treinar um novo modelo, você está levando informação dali, e também a recíproca também é verdadeira. Se o modelo é muito bom, você consegue gerar dados e criar um novo modelo, e esse modelo ser muito pequeno, e você conseguiu comprimir mais ainda a informação, porque tem esse aprendizado subliminar. Queria saber se você já escutou alguma coisa disso, o que você pensa sobre isso? Saiu recentemente, eu ia até trazer, só que eu não tive tempo de ler tudo, um paper da NVIDIA sobre Small Language Models, que é justamente essa compressão. Isso daí, acho que assim, 2 pontos aí. A questão do modelo gerar dados sintéticos e depois, às vezes, não conseguir criar um modelo novo. Eu acho que isso vai acontecer, né? Os modelos antigos com certeza falham nisso, e inclusive é um dos problemas assim, que mostra a distância que a gente está dessas AGI, porque o modelo não consegue aprender sozinho. Se você pegar um modelo para ficar deixando ele aprender e tentar aprender coisas novas, reaprender algo, ele vai começar a perder. Imagina assim, ele foi treinado com todos os dados da internet. Aí ele começa a produzir resposta. Aí depois você vai e usa essas respostas para retreinar ele. Ele começa a perder performance. Então, ele não tem a capacidade ainda de aprender sozinho. Sobre os modelos mais compactos, eu acho que isso daí é uma das coisas que, talvez, junto com a gente, é uma das questões assim, que vieram para ficar. O próprio paper da NVIDIA me chamou a atenção por causa disso, porque eles estavam falando como que o Small Language Models são provavelmente o futuro dos agentes. E eu também, todos os meus amigos assim, que são da área, que são realmente especialistas, que estão sempre atualizados, pensam a mesma coisa, então eu tenho um certo viés aí a acreditar que isso daí realmente seja o futuro. Questão de conflito de interesse, acho que concordo 100%, eu acho que é um grande problema, principalmente porque se você for ver, quem ganha muita mídia, o próprio Sam Altman, esqueci da Microsoft o nome do cara, mas que eles falam que, nossa, a AGI está perto e tudo mais. O William Sutskev, que eu não sei falar o nome dele, também foi um pesquisador que saiu falando um monte de coisa, mas é um cara que ganha dinheiro com isso, tanto que ele ganhou um aporte de bilhões para a empresa dele que não tinha nada, era só uma ideia. Então, esses caras estão ganhando dinheiro em cima disso, e isso é um problema grave. O próprio Ian LeCun, o Geoffrey Hinton, eles não estão isentos desse conflito de interesse. Então, mas eu ainda acho que é um pouco de soberba quando a galera quer apontar o dedo, principalmente porque a galera usa muito um argumento que é assim, não, eu sou da tecnologia, eu sei que você está falando que é bobagem. Só que, putz, cara, uma coisa é você montar o front-end de uma aplicação, outra coisa totalmente diferente é você montar uma LLM, assim, não tem praticamente nada a ver, tirando que as duas coisas são programação. Então, eu acho que falta até uma certa humildade da galera de entender que, tá, eu estou na tecnologia, mas eu não estudo esse sistema, eu não me aprofundei nele, eu não sei. Então, eu ainda acho um pouco de soberba e que acaba, por causa da internet, isso acaba, né, espalhando em verdade. Porque vem um cara, fala com mega convicção de um assunto, e esse assunto vai aí extrapolando, furando bolhas e tudo mais. A questão da tradução, eu penso um pouco contrário. Eu também acompanhei muito, eu acho que sou mais novo que você, mas eu tô chegando já nos meus 40 e eu acompanho a área de dados desde, sei lá, de quando o meu irmão tinha 20, eu tinha 12. Área de dados não, desculpa, área tecnológica. Então eu vi muitas dessas promessas também, muito dessas bolhas que se formam, mas eu acho que no nível que a gente está hoje de IA e de tradução, para algumas línguas, assim, que são, alguns idiomas que são menores, assim, de populações menores, eu concordo que eles não vão conseguir. Inclusive, tem alguns estudos que mostram isso. Mas eu acho que para a questão de inglês, espanhol, português, isso está muito próximo e dessa vez eu acredito que seja uma previsão válida. Chinês e inglês. Chinês, eu acho que é uma língua bem relevante. Sim. E aí já tem um problema. Então, eu acho que assim, é que a gente olha um lado do mundo um pouco menor, né? Mas também outra
Outra promessa. Não, mas foi... eu incluo o chinês também aqui. É. Eu acredito que vai chegar logo. Mas a outra promessa é que eles iam resolver o problema da educação do mundo. Eu já escutei isso. Isso não. Não, sim, mas eu já escutei. A internet, o celular, o computador, e foram várias. Né? O tablet também. Então, assim, esses caras, eles são vendedores de sonhos, eles ganham muito dinheiro vendendo esses sonhos, criando esses medos, né, para as empresas soltarem o cheque, né? Mais um comentáriozinho que eu vi essa semana fizeram a gente para participar da Olimpíada de Informática, né? Que vai até o primeiro ano universitário. E, incrivelmente, ela não ganhou, né? Ficou em sexto. Então, assim, ela sabe programar, mas ela não sabe pensar. E aí, quando chega um problema inédito, ela se perde, né? Assim, ela não consegue fazer, porque ela não pensa. Então, eu acho que tem um gap aí que quem realmente programa bem, para quem realmente sabe fazer as coisas, ainda tem um salto ali que eu acho que dificilmente esse tipo de arquitetura de algoritmos não vai resolver. Aí eu concordo também, isso é uma coisa que também finalmente começou a ser falada, que essa arquitetura que a gente descobriu aí, Transformers, camada de atenção, não vai ser suficiente para a gente chegar numa AGI, numa inteligência artificial geral, que era a promessa, que teve gente falando que ia ter em 2027, cara, não, e aí eu vou ser o cara que crava também que não tem a menor chance da gente ter uma AGI em 2027. Isso daí eu não conheço um especialista que diga isso, tirando os caras que têm conflito de interesse. Então, assim, para a gente chegar nela, vai precisar de um novo paradigma, de alguma coisa nova, que não é fácil, né? Então, vamos ver. Mais alguma pergunta? Opa, boa tarde. Você falou bastante do hype da IA, e eu queria saber, assim, na curva hype, onde que ela ficaria localizada? Legal. Hoje a gente, depois do lançamento do GPT-5, a poeira baixou um pouco, a galera se conteve. O próprio Sam Altman comentou numa entrevista que, olha, talvez a gente esteja vendo uma outra bolha de IA, talvez a gente possa ter uma bolha aqui que exploda, que é uma bolha que ele mesmo criou, né? Porque foi um dos caras que mais alimentou esse hype, mais exagerou os potenciais da IA. Eu acho que hoje a gente, pelo menos assim, eu vejo muito de quem eu acompanho assim, da área de tecnologia, de IA. Dentre a galera que é estudiosa, que é especialista, a coisa se acalmou, assim, começou a virar meio que um consenso de, olha, tudo exagero, você viu, o GPT-5 não veio nada de extraordinário. No público, eu acho que ainda tem, no público, assim, vamos falar o cidadão médio, que não é estudioso da área, eu acho que ainda tem um pouco de hype, porque, como ele falou, a gente é alimentado por muita notícia, muita gente falando que, olha, vai acabar as profissões, tem muita gente vendendo curso de IA, de agentes, então essas pessoas precisam alimentar essa ideia de que, olha, vai acabar o emprego disso, daquilo. Então, eu acho que, assim, na área tecnológica, o hype deu uma acalmada, mesmo quem era estava mais empolgado, começou a entender um pouco melhor o cenário, mas eu acho que, se perguntar para as pessoas, assim, na média, eu acho que ainda tem muita gente que está hypada mesmo, que acha que a IA vai chegar, que a super IA vai chegar. Então, eu separaria dentre esses dois blocos, assim. Valeu, obrigado. Mais alguém tem uma pergunta? Boa tarde. Queria só deixar meus 50 centavos aí sobre o tema. Acho que o amigo ali falou bastante. E hoje eu trabalho com inteligência artificial. Realmente há muita coisa fantasiosa, muita coisa que é só para vender. Mas acho que, olhando por uma perspectiva boa, hoje a IA é uma ferramenta muito poderosa. Então, eu trabalho no banco e hoje a gente usa a IA lá como uma ferramenta para o cliente final. Então, acho que em algum momento, sim, ela vai chegar não numa AGI, mas algo próximo, porque, como mencionado por você, você falou que ela não consegue aprender sozinha,
mas hoje, se a gente construir talvez uma aplicação com as diversas ferramentas que a gente tem, como o Finetuning, que foi citado, como o RAG, e a gente pegar a LLM, o conhecimento que ela tem hoje, e abrir as ferramentas como um agente de IA que faz RAG com a internet, com as informações que tem atualmente, talvez ela consiga se retroalimentar, sem ser com as respostas dela, e sim com respostas novas e atuais. Então, se a gente fizer um RAG no Google Scholar, enfim, em papers, ela vai sim ser alimentada com informações novas. Então, eu acho que em algum momento ela vai realmente chegar, não no nível AGI, eu acho que isso é um pouco fantasioso, mas eu acho que ela vai conseguir sim conseguir se qualificar sozinha. Então, só queria deixar esse comentário aí. Acho que sobre o estudo que ele falou das corujas, há muitas ferramentas para que a IA não alucine. O que ele falou é um processador de alucinação básico, e provavelmente era uma IA que não tinha uma acurácia tão alta. E, como você mencionou, tem o processo de tokenização, mas também tem o processo de embed. Então, o processo de embed transforma todas as frases ali em números. Então, isso, através da análise matemática, é muito mais certeiro do que deixar em palavras. Então, acho que a parte da coruja ali foi realmente uma IA que alucinou, e tem muitas ferramentas que controlam esse alucinamento, como guardrails, e, enfim, propostas matemáticas mais complexas. Então, acho que em algum dia, talvez se aproxime da AGI, não necessariamente a AGI em si, que eu acho muito fantasioso, mas algo próximo disso. Entendi. Eu acho que assim, pensando no agente de IA, eu acredito que ele vai chegar num nível assim tão funcional que vai ser como uma pessoa ali trabalhando para você realmente, com baixíssima taxa de erros. Se retroalimentar com isso e aprender, eu ainda não creio, mas aí é opinião e opinião, tipo, a gente precisa esperar um estudo validar isso, e, enfim, que consiga, assim, eu acho interessante, acho que é um bom avanço. Óbvio, é um bom avanço a partir de uma perspectiva de que politicamente também tenham alguns ajustes, porque se hoje uma IA chega e toma um monte de emprego, porque isso é uma coisa também que o pessoal às vezes pensa de uma forma equivocada, que é assim, a IA não tem como tomar os empregos dos advogados, porque tem o cara que vai ir lá no tribunal e tudo mais. Tá, mas se ela conseguir realizar 50% das tarefas deles, já é um impacto absurdo no nível de desemprego. Então, isso eu acho que é algo que vai ter que ser discutido ali sobre como que vai ser o mundo nessa era de agentes tão eficientes, né? Mas vamos ver, eu torço assim para que evolua, eu gosto do tema, toda vez que sai um paper novo eu fico empolgado para ler. Eu acho que tem muitas questões abertas, a gente vai descobrindo aí ao longo dos próximos anos. Mais alguém? Então, já que não temos mais dúvidas no presencial e no virtual, vamos fazer o encerramento da palestra. Muito obrigado, André, por ter apresentado aqui para a gente. Agradecemos aí você ter representado a Universidade de Dados. Por favor, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado, pessoal.